Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, alunos do IBAD, hoje nossa aula, como é uma aula por vídeo, não tenho lousa aqui e nem tenho recursos suficientes para fazer uma edição profissional no vídeo, né, com legendas, essas coisas todas. Então o que eu vou fazer aqui é só um auxílio mesmo para os irmãos, porque o livro ele foi projetado para você estudar à distância. Então, o professor em sala de aula é só realmente para tirar dúvidas e dar alguma explicação, aparar algumas arestas, tá? Mas esse curso, quando ele foi projetado para que o aluno, sozinho, ele consiga, de forma suficiente, absorver a matéria, tá bom? Então, você só em ler a lição e sublinhar alguns pontos que você achar interessante, você já aprende a matéria. A minha missão é explicar, é elucidar, é trazer um cenário, um contexto, explicar alguns termos, para que facilite o seu estudo. Então, por que eu estou dizendo isso? Que eu não vou conseguir fazer num vídeo que a gente faz em sala de aula presencial. Porque o nosso ensino, por mais que eu tenha um esboço preparado do que eu vou ensinar, o nosso ensino é baseado nos comentários feitos pelos alunos ali ao vivo, na sala de aula. E é isso que vai gerando o assunto para nossas 2 horas de aula. Nós temos, semanais. Tá? Como eu não tenho vocês aqui para interagir comigo, vai ser um monólogo. Acredito que esse vídeo não vai ficar grande, tá? Essa é uma aula pequena. E por isso eu deixei importância para vocês, independente da aula presencial ou por vídeo, ou não tendo aula, tem que ler o livro todo, tá? Cada capítulo foi projetado para que você consiga ler uma unidade por semana. Então, não é muito. Já falei isso 1000 vezes. Parece muito. Só ver o livro, você que não está acostumado a ler, ver um livro assim, mas eu vou ler um livro desse por mês, vai. É um capítulo por dia, vai dar certinho, de segunda a sexta. Você não vai precisar ler ele sábado nem domingo. Você vai ler de segunda a sexta. Vai dar certinho, uma unidade por semana. Tá bem? E assim, em um mês, você vai ler o livro todo. Você vai ver o quanto é fácil. Se pegar o hábito, vai ficar muito fácil. Enquanto não tem um hábito, realmente fica difícil. Tá? Mas vamos lá. Hoje, como estamos estudando livros poéticos, enganaram-se que achou que ia ser uma matéria fácil, né? Muito mais difícil. É um rolo compressor por cima de quem estudou livros históricos. Livros históricos é mamãozinho. Porque a própria Bíblia já conta a história do que se passa. É só ler a Bíblia. Já os livros poéticos não, né? Tem toda uma explicação por trás, tem todo um cenário, tem todo um bastidor por trás dos livros poéticos, né? Então vamos lá, unidade 3, página 95, Provérbios, a excelência da sabedoria. E logo aqui na página 96, a gente vê o escritor dizendo, né? O livro de Provérbios concentra seu olhar nessas preocupações, mais do que qualquer outro livro do Antigo Testamento e da Bíblia, através de suas imagens. E que imagens são essas que Provérbios traz para nós? Quando nós lemos Provérbios, quais são as imagens que Provérbios traz para nós? Metáforas e aforismos. O que é aforismos? São espécie de, no mundo, sei lá, da criação de conteúdo, da literatura, chama-se pílulas. São pequenos ensinos. Imagine, você pega um livro de filosofia, você vê... por exemplo, você pega o livro dos Salmos. Estudamos na aula passada. Você vê que os Salmos, eles têm um certo tamanho, né? Como é o caso do Salmo 119, por exemplo, que é gigantesco, é o maior capítulo da Bíblia. Então, se você dividir os Salmos, você vê que são blocos inteiros, né?
Já no caso de Provérbios, além das metáforas, aprendemos isso na primeira aula, que é metáfora, tá? Não vou repetir para você, não. Além das metáforas, tem os aforismos, que são pequenos ensinos. São uma espécie de frases curtas que trazem um ensino sozinha nela mesma, tá? Então você vê isso muito em Provérbios. Provérbios você vê frases isoladas. Provérbios permite. Existe uma secção em Provérbios que permite você isolar o versículo. É raro isso, tá? Geralmente, nós vamos aprender isso mais à frente, nas aulas de hermenêutica, homilética. Geralmente, os versículos da Bíblia, eles necessitam de que você tenha todo o contexto para poder explicá-lo, ou para poder entendê-lo, melhor dizendo, né? Quando nós lemos a Bíblia, nós lemos primeiro para entender. Depois é que nós pensamos em como explicar isso. No caso de Provérbios, já existe vários versículos que são isolados, que nele já contém toda a mensagem que o autor queria dizer. Isso é raríssimo na Bíblia. E você encontra isso em Provérbios. O nome disso, no mundo moderno, nós chamamos de pequenas pílulas. Seriam que os pregadores, youtubers, quando lançam alguns vídeos curtos, né, com uma sabedoria curtinha ali, um vídeo de 1 minuto, por exemplo, um reel de 1 minuto, com uma lição filosófica, uma lição de sabedoria, eles costumam chamar de pílulas. Isso na linguagem da literatura chama-se aforismos. É interessante isso, pra você entender, tá? Porque Provérbios tem isso. Isso é uma característica do livro de Provérbios. Ele não é só assim. Ele contém nele muitos aforismos, tá bom? E no capítulo 1, em busca da sabedoria. Mas afinal, o que é sabedoria? Os livros de sabedoria da Bíblia são chamados de livros sapienciais, porque sapiência é sabedoria. Sabedoria, a palavra sabedoria, ela é a família da palavra sabor. Interessante isso, né? E para você adquirir sabedoria, você precisa ter um paladar bem aguçado para saborear a vida. A forma como você saboreia a vida, então você consegue perceber aquilo que é doce, o que é amargo, o que é salgado, o que é repulsível, o que é prazeroso. Tudo isso são os sabores da vida. Tudo isso você acumula conhecimento, você já conhece os sabores. Imagina que você é uma pessoa muito voltada aí para a culinária e conhece muitos pratos. Você vai a um restaurante e vê lá um cardápio com diversas opções, você conhece aqueles sabores que você já provou daqueles pratos ali, sabe quais são os bons ou quais são os ruins, quais valem a pena, quais não valem a pena. Então você tem muito conhecimento de diversos sabores daquele menu. Imagine que a vida é um menu, um menu, como diz no francês, e você tem aí diversas escolhas para serem feitas. Por você conhecer o sabor de cada item do cardápio chamado vida, você sabe qual é o que compensa, o que não compensa, o que faz bem, o que faz mal. O nome disso é sabedoria, tá? Existe a sabedoria humana e existe a sabedoria divina. E aí é onde entra o diferencial do livro de Provérbios, que contém sabedoria humana, mas o seu resumo geral é baseado na sabedoria divina, uma sabedoria que Deus nos dá, diferentemente dos filósofos comuns humanistas, que dependem da experiência pessoal para adquirir sabedoria. Você conseguiu perceber onde eu quero chegar? Os filósofos humanistas,
falamos sobre isso na primeira aula, sobre o humanismo. Os filósofos humanistas, eles precisam viver. Por exemplo, nós não precisamos usar droga para saber que a droga é ruim. Tá entendendo? Porque além da observação que nós fazemos do resultado de quem usa essas coisas, nós temos a orientação divina que nos diz o caminho que devemos prosseguir, e por obedecer a orientação divina, nos tornamos sábios, porque agimos de forma sábia. Já o humanista que vive de experiências pessoais, ele, na mente dele, ele é obrigado a viver aquelas situações para poder opinar sobre ela, para dizer se é ruim ou se é boa. E aí, nisso ele se envolve em muitas coisas ruins. E o próprio Salomão, que é um dos autores do livro de Provérbios, passou por situações como essa. Ele viveu coisas que não era necessário ele viver. Se arrependeu depois, mas essa é matéria para a semana que vem, sobre o livro de Eclesiastes. Tá? Hoje, Provérbios, não vamos entrar nessa questão pessoal da vida do autor. Mas, em busca da sabedoria, que é o capítulo 1, é o que faz o homem conseguir perceber a mensagem de Provérbios e, se aplicado à sua vida pessoal, você torna-se uma pessoa muito sábia. Então, realmente, Provérbios é um manual de sabedoria para a vida das pessoas, tá? E no livro de Provérbios, essa explicação está entre a página 100 e entre a página 99, ou melhor, entre a página 98, 99, 100, 101, explica aqui a diversidade de tipos de sabedoria que há no livro de Provérbios. E aqui tem uma lista do tipo de sabedoria que há no livro de Provérbios. Então, eu vou falar aqui sobre esses itens que compõem um combo chamado sabedoria, que está aqui no fim da página 100, diz assim: no próprio preâmbulo do livro de Provérbios, vemos a declaração tácita que, para obter sabedoria, se requer todas as outras virtudes relacionadas a ela. Então, olha que interessante isso. A sabedoria, ela não é uma coisa só, existem diversos itens que compõem a sabedoria. Para você conseguir ter sabedoria, você vai precisar exercer todos esses itens na sua vida, que é o que vai te transformar numa pessoa sábia. Tá conseguindo perceber? E aqui dá a listinha na página 101, que é o conhecimento, discernimento, prudência, astúcia, discrição, aprendizagem e orientação. E também tem conselho, entendimento, competência e desenvoltura, força heróica. Olha quantas coisas você precisa ter, quantos itens você precisa desbravar para chegar ao nível de sabedoria, tá? E aqui, por exemplo, força heróica, essa palavra aparece no hebraico, onde contém ensinos dentro do livro de Provérbios. Desenvoltura, competência, entendimento, conselho, orientação, aprendizagem, discrição, astúcia, prudência, discernimento, conhecimento. Vamos lá. Como que eu vou adquirir essas coisas todas? Você, como aluno do IBAD, pense bem, como você conseguiria adquirir tudo isso aqui? Conhecimento. Bom, conhecimento você vai ter que ir nas fontes. Pessoa que gosta de conhecimento, de adquirir conhecimento, não perde tempo vendo série desnecessária. Isso é uma verdade. Série de Netflix, série de não sei o quê. Isso aí tudo só rouba seu tempo. Isso é um roubo de tempo terrível. Ficar procrastinando nas timelines de Facebook, de Instagram. Todos nós temos isso. Mas isso tem que ser usado assim com
baixíssima frequência. Isso é viciante, tira o teu hábito de ler, tá? Seu conhecimento, bons documentários, bons livros e principalmente ler a Bíblia com cuidado. Isso vai te trazer muito conhecimento, tá certo? Discernimento, coisa que a gente tem que pedir para Deus discernimento, né? Mas através da observação, você também consegue obter muito discernimento. Eu já falei sobre isso em sala de aula. Observação, observe bem as pessoas, observe o ritmo das coisas, observe mais como as coisas funcionam. Através da observação, você vai conseguir também ter muito discernimento de como as coisas funcionam. Lembra que eu falei sobre quem estava na sala de aula, eu falei sobre o fungar o nariz, por exemplo. Uma coisa que ninguém me disse. Eu cheguei aqui em Portugal e eu percebi que as pessoas não fungam o nariz aqui. Eu percebi isso também porque eu fui a um restaurante com um colega e tinha um sujeito à mesa ao lado que ele ia almoçando e com papel e fazendo suando no nariz na mesa e o colega meu brasileiro achou isso nojento. Como é que pode? O cara comendo aqui na mesa do lado e suando o nariz desse jeito e tal. O cara tava péssimo, o cara tava muito gripado. E eu peguei e passei a observar isso. Eu falei, aqui em Portugal, os portugueses não fungam o nariz. Eu achei isso interessante e fui questionar isso uma vez com um colega meu que é brasileiro e é casado com uma portuguesa. Eu falei, converse com ele lá, com sua esposa. Veja por que eles não fungam o nariz. E ele, não, o que é isso? Eu falei, sério. E ele perguntou para ela e realmente no dia seguinte ele veio até a mim, a colega de trabalho, e confirmou a informação. Falou, realmente, rapaz, eles não é hábito deles. Eles dizem que isso é nojento. Porque nós engolimos catarro, eles põem para fora. E eu percebi isso ao observar as pessoas. Eu discerni, eu também tive que me adaptar ao sistema e evitar de fungar o nariz, que é um costume brasileiro. Esses dias eu conheci uma pessoa também que eu percebi que era brasileiro porque fungou o nariz. A aparência dele não parecia, ele parecia ser um europeu, mas ele fungou o nariz. Falei, é brasileiro, né? Dito e feito, quando eu fui, tivemos oportunidade ali no convívio, ali no recinto, eu vi que era brasileiro, eu falei, era brasileiro. Então você começa a ter discernimento das coisas. É claro, agora é claro que o dom do discernimento é algo que Deus dá. Isso aí não é sabedoria humana. Mas dentro do contexto de Provérbios, você vê que há muita observação. Salomão ele observou as formigas, ele fez muitas observações. É isso onde eu quero chegar. Para ele conseguir chegar no resumo de como as coisas funcionam. Conseguir discernir como as coisas funcionam. Por exemplo, até o escritor aqui na página 100, ele coloca um texto bíblico aqui. A casa e os bens são herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. Provérbios 19:14. Como ele chegou a essa conclusão aqui? Não foi uma revelação divina, foi uma observação. Casa e os bens são herança dos pais. Os pais morrem, deixam a casa para os filhos, deixam os bens para os filhos, tá? Então, os filhos, o caso de Salomão, por exemplo. Salomão já nasceu rico, certo? Foi mérito dele? Não. Foi herança que ele recebeu de Davi. Mas a esposa prudente, e é uma das características para se conseguir sabedoria, ter prudência. Porém, do Senhor vem a esposa prudente. Ou seja, ter uma esposa prudente não basta observação, não basta discernimento humano. Tem que ser o próprio Deus para te dar uma esposa prudente. Interessante isso, né? Casa e bens você adquire sem mérito próprio. Porém, sua herança. Porém, uma esposa prudente você não tem como receber assim como alguém que recebe uma herança. É óbvio que muitos de nós não somos herdeiros, né? Não temos casa nem bens porque não herdamos dos nossos pais, mas é algo possível. É isso que Provérbios quer dizer. Você receber uma casa e bens é possível através de herança. Mas uma esposa prudente só o Senhor pode te dar. Então você vê que ele mistura a observação humana junto com o discernimento
que só Deus dá. Isso aqui foi ele que chegou ao qual resumo. Olha, uma esposa prudente não tem como nós observarmos. E é uma realidade. Você nunca vai conhecer, por exemplo, uma pessoa no namoro. O namoro é o maior engodo que existe, né? O namoro, na Bíblia nem existe namoro. O correto mesmo é o noivado logo de cara, né? Você é noiva e vai preparar o casamento. É noiva para poder firmar ali o compromisso, né? A exclusividade. Você não vai ficar com ninguém, você está exclusivo para mim, separada para mim, para casar comigo. E vou preparar agora o dinheiro, o casamento, vamos convivendo durante esse tempo. Porque conhecer de verdade, é só depois se casa. Só com a opção bora junto. Eu sei que o pessoal, quando eu falo isso às vezes na igreja, na escola dominical, ou coisa parecida, o pessoal se esperneia. Não adianta se espernear. É preciso espernear. Nós não vamos ser mais sábios do que a Bíblia. Não existe namoro na Bíblia. Namoro só serve para a pessoa ficar, com todo respeito, tentando umas às outras. Certo? Mas isso não é para isso. Mas como é Provérbios, algo de sabedoria, é importante falar isso. Até porque o texto que foi citado aqui vai esposa prudente. Esposa prudente. Só Deus pode dar. Muito bem. Também aqui na página 101 fala da sabedoria do mundo antigo. Sabedoria no mundo antigo. Aí aqui na página 102 fala sobre a sabedoria babilônica. Ou seja, nos dias de Salomão havia uma espécie de disputa para ver quem era o mais sábio. Interessante isso, né? A ostentação da época não era ver somente quem tinha o reinado mais rico, mas era principalmente para ver quem era o rei mais sábio. Então era costume dos reis visitarem outros reis nos dias de Salomão, tá? Que foram tempos pacíficos. Era comum os reis visitarem outros reis e aprenderem uns com os outros. Não é à toa que a rainha de Sabá viajou tão longe para conhecer Salomão, porque já tinha ouvido falar da sabedoria de Salomão e foi lá para desafiá-lo, viu? E é interessante, porque o livro de Provérbios não tem só o provérbio de Salomão. Tem também outros reis que são citados lá, mas vamos lá. Na sabedoria babilônica, você vê que no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 20, que é o contexto principal sobre a vida dos judeus em Babilônia, você vê que o texto diz aqui assim, ó, página 102. Em toda a matéria de sabedoria e de discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. Daniel 1:20. Ou seja, a sabedoria adquirida pelo povo de Deus era uma sabedoria 10 vezes mais, é isso que ele falou aqui? 10 vezes mais do que a sabedoria dos outros povos. Por que será? Qual o segredo? Então, por exemplo, vamos aplicar isso para o nosso contexto, aqui em 2026, e o modo como a gente vive. Existem muitos sábios entendidos, mas a sabedoria que um cristão tem, ela supera demasiadamente a pouca sabedoria que os ímpios têm. Muitas vezes o que os ímpios têm é só dinheiro, mais nada. Tá entendendo? Às vezes, muitas vezes, herdado. Não é mérito. Não foi uma conquista. Aí você vê aí o ímpio aí com uma casona bonita e tudo mais, você fica, uau. Mas se você vai conversar com a pessoa, é um poço de jumentice. Não é porque a pessoa tem conhecimento literário, por exemplo, não é porque ela se formou em engenharia, sabe fazer cálculos, que significa que ela seja uma pessoa sábia. Agora, os cristãos, muitas vezes, muitos de nós, somos muito simples nos conhecimentos gerais. Talvez se eu fizer pergunta para vocês aqui sobre história, sobre geometria, muitos não vão ter respostas. Mas se eu perguntar sobre coisas importantes da vida, coisas que se aplicam à nossa vida, às vezes aquele que está entre nós, que é o que menos tem conhecimento
intelectual é às vezes o que tem a maior sabedoria de vida. E isso foi muito notório entre os povos daquela época. Você vê, Daniel estava como cativo na Babilônia. A sua posição hierárquica era extremamente inferior aos dos sábios babilônicos. Mas quando foram inquiridos, notou-se neles sabedoria 10 vezes mais do que a sabedoria dos babilônicos. Então, os babilônicos eram um povo dominante, os babilônicos estavam em ascensão, os babilônicos estavam em alta, os judeus eram nada perto dos babilônicos. Mas em termos de sabedoria, eram 10 vezes maiores. Coisas que só Deus pode dar. Esse é o nosso diferencial. Certo? Muito bem. Aí aqui na página 104, 105, leia, tá? Fala sobre as características peculiares da sabedoria bíblica. Isso aqui são coisas que eu não vou explicar, porque vocês, somente lendo, vocês vão conseguir ter uma resposta. Então, fica redundante eu ficar aqui explicando isso, tá? No capítulo 2, está aqui o livro de Provérbios. Autoria e datação. Isso aqui é importante a gente falar. Porque o livro de Provérbios tem no mínimo 3 autores. Tá? Um deles é Lemuel e o outro é Agur. Há quem diga também que não são só esses, né? Na página 110 fala aqui sobre os provérbios de Salomão, que são a maioria deles. E Salomão era extremamente sábio, extremamente rico, extremamente afamado por todo o Antigo Oriente, ou seja, afamado. Ele era muito famoso, o rei Salomão. E há quem acredite que o livro de Provérbios ele foi compilado, ele foi fechado só depois do período do exílio babilônico. Lembrando aqui a nossa matéria anterior sobre os livros históricos, aprendemos sobre a história de Israel, que eles têm diversos períodos. O período como hebreus escravos no Egito, o período como hebreus no deserto, o período como hebreus conquistando a terra prometida, o período onde há uma divisão do reino, lembra? 10 tribos ficou para Jeroboão, 2 tribos ficou para Roboão. Depois o período onde os assírios tomaram o reino do norte, ficou só o reino do sul. Depois o período que os babilônicos tomaram Judá, que é o reino do sul. E depois o período onde Ciro liberta o povo para voltarem para Jerusalém. E aí começa a reconstrução. Esse é o período resumido da história do povo de Israel. E há quem acredite que o livro de Provérbios foi escrito no período pós-babilônico. Por quê? Há quem acredite que os provérbios de Salomão eram muito famosos e havia muitos escritos separados. Alguém chegou e fez a compilação. Isso não há um consenso para isso, tá? Isso é o que se acredita. Há outros que não, há outros que acham que a outra linha teológica, outro consenso, que acredita que foi o próprio Salomão, 1000 anos antes de Cristo, que já tinha escrito aquilo ali à mão, certo? É o que se acredita. O que também não importa muito para nós, tá? Só é interessante a gente saber isso porque nos posiciona melhor dentro do texto. Agora, aqui na página 111, fala assim, sobre Agur e Lemuel, que são os outros autores, que há provérbios deles lá, não são provérbios de Salomão, assim como os salmos não são todos de Davi, lembra? Tem salmos de Asaf, tem salmos de Esdras, o próprio Salmo 119 acredita ser de Esdras. Há salmos de Moisés, todos eles escritos em períodos diferentes, depois foi feito um compilado, lembra disso? Nós estudamos na aula passada. Estou sendo de mais algum nome aqui, mas é importante você entender que não há salmos só de Davi. No caso de Provérbios é a mesma coisa, não há provérbios só de Salomão. Há provérbios também de Agur e Lemuel e de outros reis que não é citado o nome. Isso é o que acreditam, tá? Mas comprovadamente
tem aqui Agur e Lamuel. Aí na página 111 diz assim: Agur, filho de Jaque, não é conhecido e tampouco pode ser datado. Então não sabe se é a data que Agur escreveu os seus textos, que estão inseridos no livro de Provérbios. Acredita-se que fosse um oficial da corte, não um rei. Ele defende a sucessão dinástica, a realeza forte e aconselha seu filho Itiel a não ser um insensato que exalta a si mesmo. Acerca de Lemuel, isso já está lá nos últimos capítulos, último capítulo de Provérbios, filho de Massá, também não temos nenhuma informação, no máximo que seja um rei de Massá, que pode ser uma referência a um clã ismaelita ou de um lugar. Bom, isso aí está na página 111. Depois vocês podem ler com mais calma, senão já leram, né? Bom, aí vem aqui a estrutura do livro de Provérbios, está na página 112. Vocês dêem uma analisada aí, como é feita a separação, a divisão dos livros de Provérbios. Aí na página 115 fala sobre o que nós já aprendemos na primeira aula, os paralelismos. Um tipo de sistema poético que nós já estudamos na primeira aula dos livros poéticos. Aí fala sobre o conteúdo, enfim. Capítulo 3, Teologia em Provérbios. Qual é a teologia dentro do livro de Provérbios? Há no mínimo duas, que é a teontologia e a antropologia. O estudo sobre Deus Pai e o estudo sobre o homem. Tá? Isso está aqui a partir da página 119. Vou ver se algo aqui importante aqui. Na página 123 e 124, fala-se sobre a humanidade, a antropologia bíblica segundo o Antigo Testamento. Assim como no Novo Testamento nós cremos que o homem ele é espírito, alma e corpo, como está lá em Tessalonicenses 5,13, se não me engano. Onde é que tá? Eu vou ler melhor, falar o texto direitinho. Vou ver aqui na Bíblia. Espírito, alma e corpo. Assim como o Novo Testamento tem esse ensino da divisão do espírito, alma e corpo, que é a tricotomia humana, que, se eu não me engano, já estudamos sobre isso, né? No livro de Provérbios também tem essa divisão antropológica do homem. E está aqui na página 123 e página 124, a tabelinha mostrando isso. Neps, Lev e Ruach, que é o espírito, já falei sobre isso com vocês. 1 Tessalonicenses 5,23. Falei que era 5,13, mas não é. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23, versículo 23, diz que nós temos que separar, santificar a Deus em tudo. Espírito, alma e corpo. Que é a tricotomia humana, como o homem é composto. Aqui no livro de Provérbios fala sobre isso. Só que a visão hebraica, a visão do Antigo Testamento acerca dessa divisão é um pouquinho diferente, apesar do significado ser praticamente o mesmo, tá? Neps, aí tá aqui a explicação. As versões da nossa língua costumam traduzir neps como alma. Ou seja, a alma humana, sede dos sentimentos. Aí Lev é o termo antropológico mais importante do Antigo Testamento, mas na nossa língua não possui nenhum equivalente. Ele ocorre 46 vezes em Provérbios e 858 vezes no Antigo Testamento todo. Para Lev. Que ele é analisado de acordo com seu uso nas concepções modernas, mas o hebraico não fazia essas distinções. Os antigos atribuíam as funções do corpo ao coração. Então esse Lev, ele tem o significado, se for traçar um paralelo com 1 Tessalonicenses 5,23, seria o corpo. Alma, corpo. Neps, alma.
leve corpo, que o Antigo Testamento não chama corpo, chama coração, que inclusive estão atribuídos aí sensações como, por exemplo, ó, quando o coração de Nebal morreu, seu corpo se tornou como pedras, uma citação de 1 Samuel 25, 37 e 38. Na antropologia bíblica, o coração controla o corpo. Suas expressões faciais, Provérbios 15, 13, um coração alegre formoseia o rosto. Então, entende-se na poesia hebraica que o coração ele é o determinante para todas as funções do corpo. Por isso que um coração alegre deixa um rosto bonito, segundo o livro de Provérbios. Tá? E por último aqui, Ruach, que é o espírito. Que Ruach é vento, mas não vento no sentido de ar que respiramos, mas sim no sentido espírito, Ruach. Enquanto que o Espírito Santo em hebraico é Ruach HaKodesh. E aqui na própria página 124 explica, né? O termo Ruach, vento ou espírito, ocorre 21 vezes em Provérbios. Ele indica literalmente vento, com a conotação de que também tem o poder de colocar outras coisas em movimentos. Então existe uma série de metáforas com o vento em Provérbios para fazer alusão ao espírito humano e ao espírito de Deus. Espero que vocês estejam conseguindo entender. Essa interação com vocês aqui, eu fico preocupado de vocês não estarem tendo compreensão do que eu estou falando, do que eu estou a dizer. Mas aí vocês anotam direitinho as perguntas, as dúvidas no livro, rabisca seu livro mesmo. Porque na próxima aula, semana que vem, que vamos falar sobre Eclesiastes, eu vou estar com um pouquinho mais de tempo, porque eu não vou trabalhar à noite. Então a gente pode aí gastar um pouquinho de tempo. Se os irmãos chegarem cedo também, para a gente começar cedo, a aula é até melhor para a gente poder aproveitar mais. Tá bom? Acho que é isso. Inspiração, página 124. Embora o livro de Provérbios ressalte a autoria de Salomão e de outros sábios, como o caso de Lemuel, é importante nós entendermos que esses homens só foram sábios porque tiveram sua sabedoria inspiradas por Deus. E aqui, na página 125, fala sobre a canonicidade. Eu já ensinei sobre isso, né? O que é o cânon. Por que chama-se cânon? Como é feito o cânon? Como foi escolhido esse livro para compor a Bíblia? Existia uma série de livros, existem até fragmentos de diversos livros de diversos sábios do mesmo período de Salomão, mas só os escritos de Salomão foram considerados inspirados por Deus a ponto de comporem o texto sagrado. Nós conhecemos hoje como a Bíblia Sagrada. Na página 127, que é o capítulo 4 e o último, fala sobre ensino para a vida. Eu acho que não precisa nem falar muito, né? Porque o livro de Provérbios ele fala muito dessa relação entre Deus e o homem. E por mais que seja um livro sapiencial, um livro de sabedoria, logo lá no capítulo 3, versículo 4 de Provérbios, já diz, né, que o homem não deve se estribar no seu próprio conhecimento. Ou seja, eu não posso me garantir no meu próprio conhecimento, eu tenho que confiar em Deus. É interessante, é um livro filosófico, cheio de sabedoria, cheio de discernimento, cheio de observação. Como Salomão, né? Vai ter com a formiga o preguiçoso. É um ser tão pequenininho, mas ele conseguiu observar a forma como a formiga trabalha e tirar ensinos disso. É maravilhoso. Então, lições para a vida. Fala sobre a preguiça, o que a Igreja Católica chama de um dos sete pecados capitais, né? Preguiça, a insensatez, leia isso com atenção, tá? É muito, muito interessante. Não vou ficar lendo com vocês porque vocês vão ler em casa, não vou ficar segurando você no vídeo aí. Fala sobre família. O livro de Provérbios fala muito sobre família, né? Sobre a mulher, o dever da mulher. Olha, essa questão da mulher no livro de Provérbios é interessantíssima, porque... E há quem diga que a Bíblia é um livro machista, né?
Mas você percebe que o poder de uma boa administração da casa não está só no homem. Eu vou explicar. Suponhamos que o marido seja um marido super sábio, super responsável, um homem econômico, um homem que sabe administrar bem as finanças. Suponhamos, um exemplo. Organizado. Se a mulher dele não for sábia, de nada vai valer ele ser sábio, intelectual, ou até mesmo um bom administrador. De nada vai valer. Tá? Porque ele vai ter que sacrificar aquilo que ele tem para manter o casamento. Já as mulheres não. As mulheres ela têm um poder de influência sobre o homem gigantesco. Nós vimos o que aconteceu com Adão e Eva. A influência que a mulher exerce sobre o homem é muito forte. É muito grande. E o livro de Provérbios traz isso. Onde a mulher que influencia a sua casa para o bem, ela constrói, ela edifica e ela é louvada. O texto diz que ela é louvada. O homem ele vai elogiar a mulher para todo mundo. A minha mulher vai valorizar essa mulher, tá? Mas a mulher, se ela não for sábia, ela tem um poder de destruição feroz. Então não basta o homem, isso é muito forte, viu? Não basta o homem, isso é um dos grandes ensinos, né? No quesito família, é uma questão muito forte que o livro de Provérbios traz para nós. Tá? E isso é interessantíssimo a gente observar bem isso. Tá certo? Se um homem é um tranqueira, a mulher ainda tem um pouquinho de poder de influência sobre ele. Não tanto, mas tem. Você vê que lá em 1 Pedro, capítulo 3, fala que a mulher ganha o marido pelo seu porte. Ou seja, o marido que não é crente. Ela consegue ganhar ele para Jesus através da sua postura, do seu comportamento. Vê o poder de influência que a mulher tem. Agora, já o contrário já é mais difícil. Tá? Não é impossível, claro que não. O homem ganhar a mulher, claro que não. Mas você vê que o poder de influência da mulher é extremamente forte. E o livro de Provérbios traz isso para o nosso enriquecimento filosófico, cultural e até mesmo para adquirirmos lições práticas para a nossa vida. E você vê que o diabo ele tem tentado a todo custo descaracterizar o homem, fazendo o homem se tornar cada vez mais fraco e querendo desconstruir, ou destruir, acho que seria a expressão mais correta, destruir as funções da mulher na vida da humanidade, na vida da sociedade e na vida familiar. Então, nós temos aqui a questão para a reflexão. Podemos afirmar que o livro de Provérbios é um manual prático para o bem viver. Então, se você quer viver bem, nós temos aí as lições do livro de Provérbios, tá bom? Reflita sobre como esse livro pode contribuir para o amadurecimento do crente em todas as áreas de sua vida. É isso. Deus abençoe os irmãos. Qualquer pergunta, pode deixar nos comentários aí, se for o caso. Algum comentário, alguma observação, uma correção. Às vezes quem está falando, acaba falando alguma coisa errada aqui e nem percebe. Né? Se tiver alguma correção aí, faça, por favor. E qualquer dúvida, anota aí no seu livro. E semana que vem, estudando Eclesiastes, a gente tira as dúvidas. Tá bom? E é a última unidade, viu? Eclesiastes e Cantares de Salomão. E aí nós encerramos essa matéria, livros poéticos, do curso médio do IBAD. Deus abençoe, meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, orem a Deus, sempre que forem estudar, orem ao Senhor, e que a bênção de Deus repouse sobre a sua vida, em nome de Jesus.